Bom dia, abençoado, bom dia, abençoada do Senhor. A gente tem sempre falado isso, sobre a importância de você levar a palavra de Deus a sério, né? São palavras de instrução. Se você pega essa palavra e executa, se você pega essa palavra e acredita nela, você tem o resultado dessa sua fé, que a fé é a que agrada a Deus, você tem o favor de Deus. Se você simplesmente ouve, entra por um ouvido, sai por outro e não dá atenção, você vai continuar levando essa vida que você está levando, não tem problema, né? Mas eu queria hoje dar uma palavra muito clara, muito séria de instrução para você, que talvez você esteja lutando, dando soco no ar, literalmente soco no ar, se cansando nessa vida e nada tem mudado. Eu quero te explicar uma coisa, abrir teus olhos para uma coisa. Por isso, no nome de Jesus, eu amarro agora todo demônio que não deixa você entender essa palavra. Você vai entender hoje com clareza. Diz aqui em Efésios, capítulo 6, quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele termina esse livro, essa carta, na verdade é uma carta, e ele diz assim, no versículo 10, ele fala assim, concluindo, então, finalmente, ou seja, eu quero dizer a coisa mais importante de toda essa carta. Resumindo tudo, presta bem atenção. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz aqui no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí o 12 e o 13 que eu quero que você preste atenção. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então olha aqui para mim. Ele diz bem claro, a nossa luta não é contra pessoas, a tua luta não é contra o mundo físico. A tua luta, quem arma cilada para você, são potestades e dominadores das trevas, que o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo tem sido administrado desde que Adão caiu, o mundo está nas mãos do diabo. Então, querido, que o próprio diabo, lá em Mateus capítulo 4, ele diz, foi-me dado todo o poder na terra. Quando ele tenta Jesus ali no deserto, ele fala isso, foi-me dado, por quê? Porque Adão entregou a ele com a desobediência. Então esse mundo está sendo administrado por isso tanta injustiça, tanta coisa, tanta fome, e a gente não pode fazer nada, porque enquanto você não entrega a sua vida a Jesus, sua vida vai continuar debaixo dessa administração mundial. Quando você se entrega a Jesus, você continua nesse mundo aqui de injustiça, só que você faz parte de um reino, e nesse reino há provisão para você, há o cuidado de Deus, há ferramentas para você viver nesse mundo. E é o que está dizendo aqui, a sua luta não é contra pessoas, contra situações físicas, mas a luta é espiritual. Por isso eu falei no início, pessoas estão dando soco no ar, pessoas querendo dar tiro de bazuca, tiro de canhão, de AR-15, do que for, num espírito. É um espírito que tem lutado contra você, é um espírito que tem puxado o teu tapete, é um espírito que não tem deixado você concluir ou conquistar o que você tem lutado tanto para conquistar. Então muita gente está lutando contra espírito com arma física, não adianta, não vai chegar a lugar nenhum nunca. E aí por isso Paulo, com essa palavra de instrução, abrindo os olhos, galera, a tua briga é espiritual. Então aí ele diz aqui no versículo 13, por esse motivo, olha aqui, por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Então, olha aqui, ele fala bem claro, eu preciso me revestir de uma armadura. A luta vai continuar, enquanto estivermos nessa terra, nós não vamos ser livres das lutas, as lutas vão acontecer, vão continuar, só que não adianta você usar armas físicas contra o mundo espiritual. Se o ataque é espiritual, você precisa estar também revestido do poder de Deus, como ele disse lá no versículo 10, a gente precisa botar a armadura de Deus e no poder de Deus. Então, muito importante você entender uma coisa, uma armadura, ela foi feita para você se defender. Ele diz para você usar a armadura de Deus.
A armadura não é para você, não te dá mobilidade. A armadura não, você com a armadura, você não consegue fugir. Eu tive o prazer de ver algumas armaduras na minha vida e eu acho muito legal, eu gosto muito dessa era medieval, mas é muito tudo duro, só mexe pouquíssima coisa. Então você é pesado, não dá para correr, não te livra da guerra, mas te defende dos ataques, das ciladas de Satanás. Então o Senhor manda você se revestir da armadura de Deus. Você precisa, nesta guerra, estar guardado. E isso é uma palavra de instrução que eu estou te entregando hoje. Então abre o teu olho, querido. Sem essa armadura de Deus, sem as ferramentas de Deus, depois a gente vai ler durante essa semana sobre essa armadura, o que é essa armadura, cada pedacinho dela, para você entender, querido, que sem essas ferramentas, sem essa arma, você vai continuar dando soco no ar, lutando contra as armas, contra as ciladas espirituais, contra as ciladas do diabo, contra as ferramentas do diabo, e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas com essa armadura que você vai se garantir, essa semana vai ser uma semana de vitória na sua vida. E a partir de agora, você vai viver uma vida de vitória. Deus te abençoe abundantemente e até amanhã, se Deus assim o permitir.